que vocês têm conhecimento? Olha, o que a gente conhece das oficinas de costura, né, que geralmente eles trabalham com oficina de costura, é que eles trabalham e moram no mesmo local, né? Costuram das 7 horas da manhã até as 10 horas da noite, comem ali também, todas as necessidades estão ali, a família está ali, as crianças também estão ali no meio das costuras, né? Tem um cheiro muito forte de óleo que pode causar algum problema de doença para as crianças. As crianças geralmente ficam trancadas dentro do quarto para não ficarem andando por ali pelas máquinas, né? A questão da fiação também, elas são bem bagunçadas, não são embutidas, tem fio passando por quanto é lado. Na verdade, o trabalho não digo, o local de trabalho é um tanto indigno, né? Sim. Não é um local muito apropriado para trabalhar e viver ao mesmo tempo. Mas então essas crianças, elas não costumam estudar aqui no Brasil? Ah, sim, estudam, né? Tem muitas que estudam, mas estudam meio período, ou são crianças pequenas que ainda não estão em idade de ir para a escola. Ah, tá. E no resto do período elas acabam ficando trancadas. E você sabe como que é a situação deles, dessas crianças na escola? Olha, aqui na Pastoral do Migrante a gente já fez nós entramos com um processo na Câmara dos Vereadores e depois na Câmara dos Deputados, e a gente conseguiu, junto ao governo, uma lei municipal e estadual também, para que essas crianças tivessem direito à escola, independente de ter regularização migratória ou não. Então as crianças não têm muito problema com relação à escola, não. Mas eles têm o direito, mas eles são tratados da mesma forma? Ou... São. Inclusive, essa semana eu recebi um e-mail de uma professora que queria vir conversar com a gente, porque na escola dela tinha muitos bolivianos e ela não sabia como tratar, principalmente por causa da língua, né? Mas eu acho que a criança é o ser mais tranquilo que existe no mundo, né? Eles não têm muito essa questão. Preconceito é adulto que tem mesmo, né? As crianças não têm. Criança não tem tempo. Em 2005 foi instaurada uma CPI para apurar as denúncias de trabalho escravo. Vocês têm conhecimento se mudou alguma coisa desde então? Muito. Muito? Nós participamos dessa CPI também, que foi com a Soninha, na época, que era a vereadora, né? E a gente fez parte dessa CPI. Então, nessa época existia, nós também fazíamos a visita às oficinas e a questão insalubre e tudo isso. O mundo ali onde eles viviam era bem pior. A gente percebe que era uma questão de conscientização mesmo. Hoje me parece que a maioria dos donos de oficina, pelo menos, eles têm procurado saber como funciona uma oficina, quais os documentos eles precisam para regulamentar essa oficina. Eu acho que melhorou bastante. Também os grandes fornecedores como C&A, Marisa, Renner e essas grandes lojas de magazine, elas também foram... Por conta dessa CPI, elas foram atrás para saber quem é que costurava para elas e como a C&A, me parece que contratou uma empresa para fazer auditoria em todas as oficinas de costura que elas contratam. A Marisa levou um susto, acho que um mês atrás. A gente viu essa foto. E também me parece que está indo atrás, o Ministério do Trabalho pegou pesado mesmo, mas o Ministério do Trabalho está pegando pesado em cima dessas grandes fornecedoras. Tem alguma multa para isso? Você sabe mais ou menos o valor? Olha, eles até falaram, mas eu não lembro o valor. Quem são os grandes empregadores dessa mão de obra? Quem são os donos dessas oficinas clandestinas? Olha, as pequenas oficinas, a grande maioria são bolivianos mesmo. São os próprios bolivianos. Né? Mas é uma rede, né?
Tem ali o fornecedor, que é o grande fornecedor, que é aquela Magazine, que todo mundo conhece, a Daslu, essas empresas grandes mesmo, contratam a primeira empresa, por exemplo, que geralmente essa primeira empresa são de coreanos. Os coreanos repassam a costura, eles são donos do tecido, da modelagem, eles cortam essas peças e fazem a peça piloto, que eles chamam, né? E essa peça piloto e as peças já cortadas vão para as oficinas de bolivianos. E os bolivianos também contratam os próprios bolivianos para trabalhar como costureiros, né? Então, mas só que eu estou falando uma coisa mais resumida, mas essa rede é muito grande. É terceirização, quarteirização, eles vão passando. Mas os verdadeiros exploradores, assim, que a gente pode chamar, então são os bolivianos em cima dos bolivianos mesmo. Os grandes exploradores são todo mundo ali. Se você vê o dono da oficina, ontem me veio uma dona de oficina aqui, que um rapaz trabalhou com ela um mês e pouquinho e ela deixou de pagar. Aquele mês que ele trabalhou. Então a gente faz essa questão de chamar o dono da oficina e o costureiro e entrar num acordo para que isso não vá para o Ministério do Trabalho, porque vai dar mais dor de cabeça para eles mesmos. E é muito melhor eles acertarem amigavelmente do que ficarem entrando na justiça e essa coisa ficar rolando. Então a gente tem esse costume de chamar o dono da oficina e o oficineiro, que são chamados. E a moça, ela me mostrou uma nota fiscal de uma empresa do Rio de Janeiro, que ela pegava essa costura. Eles pagavam para ela R$4 por uma bermuda. Era uma bermuda dessas com preguinha, com distinto, essas mais social. Eram R$4 a peça que eles pagavam para ela, só para costurar, né? Porque o tecido e tudo mais é deles. Então, essa moça, ela era dona da oficina. Essa peça que vale R$4, ela divide esse valor em 3. E 1/3 desse valor vai pro cara que costurou. Dava R$1,33, um pouquinho. Só que você imagina que essa dona dessa oficina, ela tem um aluguel, ela tem a comida, ela tem a luz, o telefone, ela tem todos os gastos em cima dela. Então, não sei quem está sendo explorado ainda, porque se você coloca tudo isso no papel, de repente eu acho que ela está ganhando menos do que o costureiro. Ah, mas aí tem que ter uma conscientização de todo mundo que tem que ser mais valorizada essa produção, né? Com certeza. Então eu acho que o grande problema é que os magazines querem pagar pouco e daí quem cobra pouco é quem está nessa situação desfavorável. Ela recebe por uma peça R$4. Se ela erra essa peça, é cobrada dela o valor da loja. Então na loja deve custar uns R$40. Ela tem que costurar 10 bermudas de graça para esse cara para poder pagar aquela peça que ele errou. Então, sabe, eu acho que não é o dono da oficina, eu acho que isso está muito estigmatizado, entendeu? Eu acho que a gente tem que começar a perceber melhor a situação, não é bem isso. Eu acho que o cara que contratou ali está pagando muito pouco. E ela se sujeita a receber esse muito pouco por causa da concorrência e tudo mais. Mas as condições de trabalho são dadas por ela. Condição de... Mas pelo que eu te coloquei aqui, você acha que ela tem condição de colocar isso? Sim. Imagina se ela for registrar esse trabalhador. O salário desse trabalhador vai dobrar. Então ela não vai ter nem 1/3 mais para ganhar, entendeu? Eu acho que, na verdade, o que o dono de oficina e o que os costureiros deveriam fazer é cruzar o braço. Não vou costurar mais, mas que eles fossem unidos, né? Porque esse preço tem que ser aumentado. Tem que ser aumentado. Uma conscientização. É um absurdo que eles pagam para uma pessoa costurar. Entendeu? Você, conversando com esses imigrantes, você sabe o que motivou eles para vir para cá? Olha, eu acho que é o mesmo que motiva um brasileiro a ir para os Estados Unidos. Porque $1 pra gente vale o mesmo que o dinheiro deles em relação ao nosso. Tem o mesmo valor, entendeu? É a mesma referência. A diferença de um para outro. Então eu acho que assim como eles vêm para o Brasil para conseguir uma vida melhor,
O brasileiro também vai para os Estados Unidos, vai para o Japão, vai para a Inglaterra,